Tem uma regrinha para interpretar a linguagem, veja que eu estou falando de linguagem e não língua, que é geral para todos. Lá no meu canal eu estou explicando isso um pouco, dá uma olhada lá no meu Instagram que você vai ver. Vou falar de uma forma generalizada, explícitos e implícitos. O que é explícito? Por exemplo, eu falo assim, ou eu escrevo, ou eu demonstro por meio de figura de linguagem. Se eu fizer assim, isso é explícito que eu estou pedindo silêncio. Se eu fizer assim, isso é explícito que eu estou triste ou chorando, ou desanimado. E se eu escrever assim, por exemplo, o celular estar em cima do balcão. Então veja que isso é um texto explícito. Não precisa de ter uma explicação dentro do contexto, porque você já está vendo de forma explícita. Então, como ficou bem claro, temos os explícitos. Agora temos o implícito. Por exemplo, eu viro e falo assim, ele sempre usou o celular, no mesmo exemplo. Você pressupõe o que nesse implícito? Não está escrito de forma literária a interpretação, mas quando eu viro para você e falo assim, ele sempre usou o celular, você pressupõe que o quê? Que ele usava antes. Está escrito que ele usava antes? Não, mas você pressupõe. Então, dentro da linguagem escrita ou falada, temos explícitos e implícitos. Explícito. Implícito. Sempre usou o celular. Ou ele sempre foi chorão. Você vai pressupor que ele chora demais, sempre foi sensível, e ele sempre usou o celular demais. Certo? Temos um implícito subentendido. No exemplo que demos, ele sempre chorou demais porque a mãe dele mimava ele muito, o pai dele mimava ele muito, ele está acostumado a ganhar tudo, a receber tudo na mão. Veja que eu coloquei um enunciado, eu contei uma historinha, isso chamamos de contexto. Essa historinha, esse enunciado que faz sentido, porque você vai pensar na hora, é mesmo, quando a mãe mima demais, quando tem tudo na mão, a pessoa acaba ficando dessa maneira. Você subentende o motivo dele ser sensível para chorar. Ele sempre usou o celular porque é melhor para se comunicar, o som propaga na velocidade da luz, e aí nós temos lá a teoria da relatividade, que E é igual a M vezes C elevado a 2. Veja, você explicou, você contou uma história, então isso é um implícito subentendido. Então, sempre lembre, na linguagem não expressa por meio de uma grafia e também na grafia, tipo, o celular está em cima do balcão, sempre lembre de usar as regras de explícitos e implícitos. Se não for aplicada essas regras que nós vemos no dia a dia, por exemplo, se um alemão vê eu fazendo assim, um americano, um japonês, um judeu, eu tenho certeza que ele vai me entender. E assim também, se ele vir fazendo assim, ele vai me entender. Ou seja, isso nós descobrimos as regras, como a lei da gravidade de implícitos e implícitos, como a lei da gravidade que soltou vai cair. Então, em toda forma de linguagem, existe explícitos e implícitos. Minha dica para você. Então, toda forma de comunicação, seja ela em grafia ou seja ela na linguagem corporal, aquilo que se pode ver, independente se você fala alemão, francês, inglês ou espanhol, ou hebraico, se eu fizer assim, você entende. Se eu fizer assim, você entende. Isso é uma linguagem dentro de uma língua que é uma comunicação no meio social. Mas independente dessa comunicação no meio social, ou seja, independente se é hebraico ou em português, a regra de explícitos e implícito, ela foi descoberta como a gravidade. Então, se você ler qualquer coisa que está fora dessa regra, eu te aconselho a sair bem correndo, bem rápido, porque vai te trazer confusão. Essa é a minha dica para você. Sempre lembre, explícitos e implícitos. Todo mundo aprendeu isso, mesmo que seja no seu dia a dia.